Camille Flammarion, Narrações do Infinito. Conteúdo resumido. Através das narrativas do Espírito Lumen, esta obra nos mostra cientificamente que toda a história dos mundos está gravada no universo infinito. Afirmando, ainda, a existência de vida em outros planetas, o autor desenvolve estudos intrigantes sobre mundos de vida superior, formas desconhecidas na Terra, alma das plantas e outras temáticas de interesse atual em assuntos astronômicos. Primeira narrativa. Resurrectio Praeteriti. Quereis vós me haveis prometido, ó Lumen, fazer a narrativa dessa hora, estranha entre todas, que se seguiu ao vosso derradeiro suspiro, e descrever de que modo, por uma lei natural, embora muito singular, revistes o passado no presente e penetrastes um mistério que havia permanecido oculto até hoje. Lumen, sim, meu velho amigo, vou cumprir a promessa e, graças à longa correspondência de nossas almas, espero compreendereis esse fenômeno estranho, conforme o classificastes. Há contemplações cuja força o olhar mortal não pode suportar. A morte, que me libertou dos frágeis e fatigáveis sentidos do corpo, ainda não vos tocou com a sua mão emancipadora. Pertenceis ao mundo dos vivos. Apesar do isolamento de ermo, nessas reais torres do arrabal de Saint-Jacques, onde o profano não vem perturbar vossas meditações, fazeis, sem embargo disso, parte da existência terrestre e das suas superficiais preocupações. Não vos admireis, pois, no instante de vos associar ao conhecimento do meu mistério, do convite para que vos isoleis, mais ainda, dos ruídos exteriores e me presteis toda a intensidade de atenção de que o vosso espírito seja capaz de concentrar nele próprio. Querem serei todo ouvidos, para vos escutar, ó Lumen, e todo o meu espírito estará concentrado em vos compreender. Falai, sem receio nem circunlóquio, e dignai-vos de me fazer conhecedor das impressões, ignotas para mim, que sucedem à cessação da vida. Lumen, por onde desejais comece a narração? Querem-se bem recordardes, a partir do momento em que, mãos trêmulas, eu vos fechei os olhos. Gostaria que daí partisse a vossa origem. Lumen, ó, a separação do princípio pensante e do organismo nervoso não deixa na alma nenhuma espécie de recordação. É como se as impressões do cérebro, que constituem a harmonia da memória, se apagassem inteiramente e fossem logo restabelecidas sob outro modo. A primeira sensação de identidade que se experimenta depois da morte assemelha-se à que se sente ao despertar, durante a vida, quando, acordando pouco a pouco, a consciência da manhã, ainda se está penetrado pelas visões da noite. Chamado pelo futuro e pelo passado, o espírito busca, por seu turno, retomar a plena posse de si mesmo e deter as impressões fugitivas do sonho esvaecido, que passam ainda nele com o respectivo cortejo de quadros e acontecimentos. Às vezes, absorvido em tal retrospecção de um sonho cativante, sente sob as pálpebras, que de novo se fecham, os elos tênues da visão reatados e o espetáculo prosseguir, recai, então, no sonho e numa espécie de meio sono. Assim se balança nossa faculdade pensante ao sair desta vida, entre uma realidade que não compreende ainda e um sonho não desaparecido completamente. As mais diversas impressões se amalgamam e confundem, e se, sob o peso de sentimentos perecedouros, tem saudades da terra de onde vem exilado, é então oprimida por um sentimento de tristeza indefinível que pesa sobre nossos pensamentos, nos envolve de trevas e retarda a clarividência. Quereis experimentastes essas sensações imediatamente após a morte? Lumen após a morte? Mas não existe morte. O fato que designais sob tal nome, a separação do corpo e da alma, não se efetua por assim dizer sob uma forma dita material, comparável à separação química de elementos dissociados que se observa no mundo físico. Não se percebe essa separação definitiva, que vos parece tão cruel, mais do que a pode perceber o recém-nascido, saindo do ventre materno. Somos verdadeiramente nascidos para a vida celeste, tal qual fomos para a existência terrestre. Apenas, não estando a alma envolta nas faixas corporais que a revestem na terra, adquire ela mais prontamente a noção do seu estado e da sua personalidade. Tal faculdade de percepção varia todavia essencialmente de uma para outra alma. Há as que durante o viver nunca se elevaram rumo do céu, nem sentiram o desejo de penetrar as leis da criação.
Essas, dominadas ainda pelos apetites corporais, permanecem longo tempo em estado de perturbação e de inconsciência. Outras existem, felizmente, que, desde esta vida, voaram com as suas aspirações aladas rumo aos cimos do belo eterno. Estas, veem chegar com calma e serenidade o instante da separação, elas sabem que o progresso é a lei da existência, que entraram no além, numa vida superior a de a quem, seguem, passo a passo, a letargia que sobe ao coração e, quando o último movimento, vagaroso e insensível, para em seu curso, elas estão já acima do corpo e daí já observaram o adormecimento. Libertando-se dos liames magnéticos, sentem-se rapidamente arrebatadas por uma força desconhecida rumo do ponto da criação, a que as suas aspirações, sentimentos e esperanças as atraem. Quereis a palestra que ora inauguro convosco, meu caro mestre, traz à memória os diálogos de Platão sobre a imortalidade da alma, igual a Fedro que solicitava seu mestre, Sócrates, no próprio dia em que este devia beber a cicuta para obedecer à iníqua sentença dos atenienses. Eu vos pergunto, ó vós, que haveis transposto o termo fatal, que diferença essencial distingue a alma do corpo? De vez que este perece, enquanto que a primeira não morre jamais? Não darei a essa questão uma resposta metafísica, qual a de Sócrates, nem uma solução dogmática, qual a dos teólogos, mas uma resposta científica, porque vós, tal qual eu, dais valor somente aos fatos constatados pelos métodos positivos. Ora, pode-se distinguir no ser humano três princípios diferentes, ainda que reunidos. Primeira, o corpo material. Segunda, o corpo astral. Terceira, a alma. Menciono-os nessa ordem para seguir o método a posteriori. O corpo material é uma associação de moléculas, formadas elas próprias de agrupamentos de átomos. Os átomos são inertes, passivos, governados pela força, e entram no organismo pela respiração e pelos alimentos, renovam incessantemente os tecidos, são substituídos por outros e, eliminados, vão pertencer a outros corpos. Em alguns meses, o corpo humano é totalmente renovado, e nem no sangue, nem na carne, nem no cérebro, nem nos ossos resta mais um único dos átomos que constituíam o todo alguns meses antes. Por intermédio da atmosfera, principalmente, os átomos viajam sem cessar de um para outro corpo. A molécula de ferro é sempre a mesma, quer esteja incorporada ao sangue que pulsa sob a têmpora de um homem ilustre, quer pertença a um vil fragmento enferrujado. A molécula de oxigênio é idêntica, brilhe no olhar amoroso da noiva, ou, reunida ao hidrogênio, projete sua flama em um dos 1000 luzeiros das noites parisienses, ou, ainda, tombe em gota de água do alto das nuvens. Os corpos atualmente vivos são formados da cinza dos mortos e, se todos os mortos ressuscitassem, faltariam aos vindos por último muitos fragmentos pertencentes aos primeiros. E, durante a vida mesmo, numerosas mudanças ocorrem, entre amigos e inimigos, entre homens, animais, plantas, trocas que causariam singular espanto ao olhar analisador. Quanto respirais, comeis ou bebeis, já foi respirado, bebido ou comido milhares de vezes. Tal é o corpo, um complexo de moléculas materiais que se renovam constantemente. O corpo astral é, por assim dizer, imaterial, etéreo, fluídico. É por ele que o espírito está associado ao corpo material, é o envelope da alma, a substância física do espírito. Pela energia vital a alma agrupa as moléculas, seguindo certa forma, e constitui os organismos. A força rege os átomos passivos incapazes de se conduzirem eles próprios, inertes, a força os chama, faz que lhe obedeçam, toma-os, coloca-os, dispõe todos conforme certas regras e forma esses corpos tão maravilhosamente organizados que o anatomista e o fisiologista contemplam. Os átomos são permanentes, a força vital não. Os átomos não têm idade, a força vital nasce, envelhece, morre. Um octogenário não é mais idoso do que o jovem de 4 lustros. Por quê? Os átomos que o constituem estão, naquele, apenas há alguns meses e, além disso, não são nem velhos, nem novos, analisados, os elementos constitutivos do seu corpo não têm idade. O que envelheceu, pois, no octogenário? A sua energia vital, a qual outra coisa não é que uma transformação da energia do universo, esgotada no corpo.
A vida se transmite pela geração. Ela mantém o corpo instintivamente sem ter consciência dela própria, tem um começo e um fim, é uma força física inconsciente, organizadora e conservadora do corpo. A alma é um ser intelectual, pensante, e material na essência. O mundo das ideias, no qual vive, não é o mundo de matéria, não tem idade, nem envelhece, não muda em um mês ou dois, igual ao corpo, pois, decorridos ano, lustro, decênio, sentimos que conservamos a nossa identidade, que o nosso eu permanece. De outro modo, se a alma não existisse, se a faculdade de pensar fosse função do cérebro, não poderíamos continuar a dizer que temos um corpo, este seria o corpo que teríamos na ocasião. Além disso, de período em período, nossa consciência mudaria, não possuiríamos mais a certeza, nem mesmo o sentimento da nossa identidade, e não seríamos mais responsáveis pelas resoluções segregadas pelas moléculas que haviam passado por nosso cérebro muitas dezenas de meses antes. A alma não é a força vital, pois esta é mensurável, transmite-se por geração, não tem consciência intrínseca, nasce, aumenta, declina e morre, estados diametralmente opostos aos da alma, imaterial, imensurável, intransmissível, consciente. O desenvolvimento da força vital pode ser representado geometricamente por um fuso que enche insensivelmente até ao meio e depois decresce até anular-se na outra extremidade. No meio da vida, a alma não desincha, se pode usar a comparação, para diminuir em forma de fuso e ter um fim, mas continua a abertura da sua parábola, lançada no infinito. Além disso, o modo de existência da alma é essencialmente diverso do da vida. É um modo espiritual. O sentimento do justo ou do injusto, do verdadeiro ou do falso, do bom ou do mal, o estudo, as matemáticas, a análise, a síntese, a contemplação, a admiração, o amor, o afeto ou a antipatia, a estima ou o desprezo, em uma palavra, as preocupações da alma, quaisquer que sejam, pertencem à ordem intelectual e moral, que os átomos e as forças físicas não podem conhecer, e que existe tão verdadeiramente quanto a ordem material. Jamais o trabalho químico ou mecânico das células cerebrais, por mais sutil que se suponha, poderia dar em resultado um julgamento intelectual, por exemplo, concluir que 4 multiplicado por 4 é igual a 16 ou que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Esses elementos da entidade humana são encontrados no conjunto do universo. Primeiro os átomos, os mundos materiais, inertes, passivos. Segundo as forças físicas, ativas, que regem os mundos e que se transformam umas nas outras. Terceiro Deus, o Espírito eterno e infinito, organizador intelectual das leis matemáticas às quais as forças obedecem, ser incognoscível, no qual residem os princípios supremos do verdadeiro, do belo e do bem. A alma é ligada ao corpo material pelo corpo astral, intermediário, que ela conserva depois da morte. Quando a vida se extingue, a alma se separa naturalmente do organismo e cessa qualquer relação imediata com o espaço e o tempo, pois não tem densidade alguma, nem peso. Depois da morte ela se encontra desprendida do corpo e permanece maior ou menor interregno na atmosfera. Relativamente livre, a alma pode deslocar-se facilmente, às vezes, projetar-se mesmo a imensas distâncias, com a rapidez do pensamento. Sabeis que do Sol à Terra, ou desta aos planetas, a gravitação se transmite quase instantaneamente com uma velocidade maior do que a da luz. A transmissão da alma, mônada psíquica, no espaço, é da mesma ordem. Assim, estamos no céu, imediatamente depois da morte, de igual modo que o havíamos estado, aliás, durante todo o período da existência. Somente não temos mais o peso que nos prende ao planeta. Acrescentarei, todavia, que a alma demora algum tempo para desprender-se do organismo nervoso e, por vezes, permanece muitos dias, meses mesmo, magneticamente ligada ao antigo corpo que não deseja abandonar. Não raro, conserva, por largo período, seu organismo fluídico, além de que, dotada de faculdades especiais, pode transportar-se rapidamente de um ponto a outro do espaço. Querens é a primeira vez que assimilo, sob uma forma sensível, este fato não sobrenatural da morte, e compreendo a existência individual da alma, sua autonomia do corpo e da vida, sua personalidade e sobrevivência, sua situação tão simples no céu.
Esta teoria sintética me prepara, eu o creio, para compreender e apreciar vossa revelação. Um acontecimento singular, dissestes, vos impressionou a entrada na vida eterna. Em que momento sobreveio? Lumen-elo, meu amigo. Deixe-me seguir na narrativa. Soavam, bem sabeis, as 12 pancadas da meia-noite, no tímpano do meu velho carrilhão e o plenilúnio, em meio do seu curso, derramava seu pálido clarão sobre meu leito mortuário, quando minha filha, meu neto e amigos de estima saíram do aposento, no intuito de repousar um pouco. Quisestes permanecer assistindo-me, prometestes à minha filha não abandonar o lugar até ao amanhecer. Eu vos agradeceria esse devotamento, terno e dedicado, se não fôssemos qual dois verdadeiros irmãos. Teria decorrido meia hora, mais ou menos, pois o astro das noites declinava para a direita, quando vos peguei a mão e anunciei que a vida já me abandonava às extremidades. Assegurastes-me o contrário, mas eu observava com calma meu estado fisiológico e conhecia que poucos instantes restavam ainda à respiração. Dirigiste sutilmente vossos passos para o aposento dos meus filhos, mas, ignoro por que concentração de esforços, pude conseguir gritar, detendo tal intento. Voltastes, olhos lacrimosos, meu amigo, e dissestes, sim, vossas derradeiras vontades foram observadas e amanhã cedo será tempo ainda de fazer vir vossos filhos. Havia nessas palavras evidente contradição, que apreendi, sem isso deixar perceber. Lembrai-vos de que, então, pedi que fosse aberta a janela? Que bela noite de outubro, mais bela do que as dos poetas da Escócia cantada por Ossian. Não longe do horizonte, e sob meus olhos, distinguiam-se as Pleiades, veladas pelas brumas inferiores. Castor e Pólux renegeavam vitoriosamente no céu, a algo mais distante. E, ao alto, formando triângulo constelado com as precedentes, admirava-se, na constelação do cocheiro, bela estrela de áureos raios, a que, desenhada à borda das cartas zodiacais, se denomina Capela, ou a Cabra. Vedes que a memória não me falha. Quando abristes a janela de todo, os perfumes das recentes rosas, adormecidas sob a asa da noite, chegaram até mim e confundiram-se às claridades silenciosas das estrelas. Exprimir a doçura que derramaram em minha alma essas impressões, as derradeiras que a terra me enviava, as últimas que tocavam os sentidos ainda não atrofiados, ficaria para além das possibilidades da minha linguagem. Nas minhas horas de mais terno enlevo, de mais suave ventura, jamais senti essa alegria imensa, tal serenidade gloriosa, semelhante prazer já celeste, que me foram dados por esses minutos de êxtase. Escoados entre o sopro odoroso das flores e meigo olhar das estrelas longínquas. E, quando regressastes para junto de mim, eu também voltar ao mundo exterior e, juntas as mãos sobre o peito, deixei que meu olhar e meu pensamento rogassem unidos e subissem ao espaço. E porque meu ouvido fosse bem depressa se fechar para sempre, recordo as derradeiras palavras que pronunciei: adeus, meu velho amigo, sinto que a morte me conduz rumo às regiões desconhecidas, onde nos reencontraremos um dia. Quando a aurora desmaiar as estrelas, haverá aqui apenas o meu corpo mortal. Repeti a minha filha a última expressão da minha vontade, que ela eduque os filhos, tendo em mira os bens eternos. E porque choráveis e dobrastes os joelhos diante do meu leito, acrescentei, repeti a bela prece de Jesus. E começastes a dizer em tom vacilante o Pai Nosso. Perdoai-nos nossas ofensas tal qual perdoemos aqueles que nos hajam ofendido. Tais são os pensamentos finais que chegaram à minha alma por intermédio dos sentidos. A vista se me perturbou ao fixar a estrela Capela e não sei mais de quanto se seguiu imediatamente a esse instante. O ano, os dias e as horas são constituídos pelo movimento da Terra. Fora desses movimentos, o tempo terrestre não existe mais no espaço, é, pois, absolutamente impossível ter noção desse tempo. Creio, sem embargo disso, ter ocorrido no próprio dia do meu trespasse o acontecimento que vou narrar, pois, conforme percebereis desde logo, meu corpo ainda não fora sepultado, quando a visão se apresentou à minha alma.
Nascido em 1793, estava, em outubro de 1864, no meu 72º ano de existência, e não me senti mediocremente surpreendido ao constatar-me animado de ardor e agilidade de espírito não menos intensos do que nos mais belos dias da minha adolescência. Não possuía corpo, porém não me julguei incorpóreo, pois senti e vi que uma substância me constituía, embora não houvesse nenhuma analogia entre tal elemento e aqueles que formam os corpos terrestres. Não sei de que modo atravessei os espaços celestes e qual a força que me aproximou depressa de um sol magnífico, cujo dourado esplendor, aliás, não me deslumbrou e que estava rodeado, qual mostrara a distância, de grande número de mundos, envoltos cada qual em um ou muitos anéis. Por essa mesma força, da qual era eu inconsciente, fui levado rumo de um desses anéis, espectador de indefiníveis fenômenos de luz, pois o espaço estrelado estava, dir-se-ia, atravessado por pontes de arco-íris. Não via mais o sol de ouro, estava numa espécie de noite colorida de nuances multicores. A visão da minha alma atingira potência incomparavelmente superior à dos olhos do organismo terrestre que recentemente deixara, e, circunstância notável, esse poder me parecia subordinado à vontade. Tal poder visual da alma é tão maravilhoso que não me deterei hoje em descrevê-lo. Basta que vos faça pressentir isto, em lugar de ver simplesmente as estrelas no firmamento tal qual as contemplais da terra, eu distinguia também de modo nítido os mundos que lhes gravitam em redor, e, detalhe estranho, quando não mais desejava divisar a estrela, a fim de não ser forçado ao exame desses mundos, ela desaparecia de minha visão, deixando-me em excelentes condições para observar apenas um de tais globos. Além disso, quando minha visão sobre um mundo em particular chegava a distinguir os detalhes da superfície, os continentes e os mares, os nevoeiros e os rios, e, embora não visse aumentar perceptivelmente, qual acontece com o auxílio dos telescópios, conseguia, por intensidade particular de concentração na vista de minha alma, enxergar o objeto sobre o qual ela convergia, no mesmo grau em que se distingue uma cidade. Uma campina. Chegando a esse mundo anelar, apercebi-me de que me revestira de uma forma idêntica à dos seus habitantes, tal qual se houvesse a minha alma traído para ela os átomos constitutivos de um novo corpo. Na Terra, os corpos são compostos de moléculas que não se tocam e se renovam constantemente pela respiração, alimentação e assimilação. Aqui, o envoltório da alma se forma de modo mais rápido. Eu me senti vivo em mais alto grau do que os seres sobrenaturais cujas paixões e saudades foram cantadas por Dante. Uma das faculdades essenciais dos habitantes desse novo mundo é de certo a de enxergar muito longe. Quereis mais, meu amigo, perdoai minha observação quiçá ingênua, a essa tão grande distância, os mundos e os planetas que circulam em torno das estrelas não se confundem com o próprio centro de atração? Por exemplo, a tão grande longitude, onde vos achastes, os planetas do nosso sistema não ficaram confundidos nessa estrela, no nosso Sol? Pudestes distinguir a Terra. Uma vez aproveitado, à primeira vista, a única objeção geométrica que parece contrariar a observação precedente. Com efeito, a uma certa distância, os planetas são absorvidos nos clarões do seu Sol e nossos olhos terrestres teriam dificuldade em distingui-los. Sabeis que, a partir de Saturno, não se diferencia mais a Terra. Mas, convém acentuar que tais dificuldades dependem tanto da imperfeição da nossa vista quanto da lei geométrica do decrescimento das superfícies. Ora, no mundo a cujas margens acabava de aportar, os seres, não encarnados em um envoltório grosseiro igual ao da Terra, e sim mais livres e dotados de faculdades de percepção elevadas a eminente grau de potência, podem, conforme vos disse já, isolar a fonte iluminadora do objeto iluminado e, por isso, perceber distintamente os detalhes, que, a tamanhas distâncias, seriam de todo encobertos aos olhos dos organismos terrestres. Quereis e para tais observações eles se servem de instrumentos superiores aos nossos telescópios. Lumem-se, para tornar menos difícil a compreensão essa maravilhosa faculdade visual, é mister concebê-la munida de instrumentos ópticos, vós a podeis assim admitir teoricamente. Lícito vos é imaginar óculos que,
por uma sucessão de lentes e dispositivos de diafragmas, aproximam sucessivamente os mundos e isolam da vista o foco iluminador, para deixar a observação somente o mundo objeto do estudo. Devo, porém, advertir que esses seres são dotados de um sentido especial, diferente da vista ordinária, e que o sabem desenvolver por processos ópticos muito eficazes. Fica entendido que tal poder visual e respectiva construção óptica são naturais nesses mundos, e não sobrenaturais. Atentai um pouco em os insetos que dispõem da faculdade de encolher ou alongar seus olhos à maneira de tubos de binóculos, de entumecer ou achatar o cristalino para dele fazer uma lente de diversos graus, ou ainda de concentrar no mesmo foco uma série de olhos assentados, à feição de outros tantos microscópios para surpreender o infinitamente pequeno, e podereis de modo mais fácil conceber a faculdade de tais seres ultraterrestres. Querem sem poder figurá-la, embora, pois que está além do meu conhecimento e experiência, posso conjecturar essa possibilidade. Assim, pudestes ver a Terra e mesmo distinguir de tão alto as cidades e as aldeias do nosso baixo mundo. Lumen, deixai-me prosseguir minha narrativa. Cheguei, pois, ao anel mencionado, cuja largura é bastante vasta para que 200 terras qual a vossa possam nele rodar enfileiradas, e me encontrei sobre uma vasta montanha coroada de palácios vegetais. Pelo menos me pareceu que esses castelos feéricos cresciam naturalmente, ou eram apenas o resultado de um fácil ajustamento de ramos e flores altas. Cidade bastante populosa. Sobre o cimo da montanha onde aportara, notei um grupo de anciães, em número de 25 ou 30, os quais se fichavam, com a atenção mais obstinada e mais inquieta, em uma bela estrela da constelação austral do altar, nos confins da Via Láctea. Não notaram a minha chegada junto deles, tanto a sua múltipla atenção estava exclusivamente concentrada no exame da estrela, ou de um mundo do respectivo sistema. Quanto a mim, chegando a essa atmosfera, me vi revestido de um corpo físico igual aos deles e, surpresa maior ainda, não me admirei de ouvir que falavam a respeito da Terra, sim, da Terra, nessa linguagem universal do espírito que todos os seres compreendem, desde o serafim até as árvores da floresta. E não só falavam da Terra, mas, particularmente, da França, porque esses massacres regulares, eles se diziam. Haverá necessidade de que a força bruta reine soberana? A guerra civil irá dizimar esse povo até ao último dos seus defensores e lavar com rios de sangue as ruas da capital, ainda há pouco tão tranquila, tão intelectual, tão elegante e tão brilhante. Eu não compreendia nada de tais palavras, eu que viera da terra com uma velocidade igual à do pensamento e que, na véspera ainda, respirava o ambiente de uma cidade calma e pacífica. Reuni-me ao grupo e fichei com eles meu olhar na estrela de ouro. Bem depressa, escutando sua conversação e buscando avidamente distinguir as coisas extraordinárias das quais falavam, divisei, à esquerda da estrela, uma esfera azul pálido, era a Terra. Não ignorais, meu amigo, que, apesar do aparente paradoxo, a Terra é verdadeiramente um astro do céu, e isso eu vos recordei há pouco. De longe, de uma das estrelas vizinhas do nosso sistema, este aparece, a visão espiritual de que falei, no grau de uma família de astros composta de 8 mundos principais, unidos em torno do Sol. Júpiter e Saturno chamam primeiramente a atenção, devido ao seu tamanho, depois, não se tarda em destacar Urano e Netuno e, em seguida, mais perto do Sol estrela, Marte e a Terra. Vênus é mais difícil de perceber e Mercúrio fica invisível, devido à sua quase absoluta proximidade do Sol. Tal é o sistema planetário do céu. Minha atenção se prendeu exclusivamente na pequena esfera terrestre, junto da qual reconheci a Lua. Bem depressa notei as alvas neves do Polo Boreal, a Europa tão retalhada, o Mediterrâneo azul, o Triângulo Amarelo da África, os contornos do oceano, e, porque minha atenção estava unicamente fixada sobre o nosso planeta, o Sol estrela se eclipsou da minha visão. Depois, sucessivamente, pouco a pouco, consegui distinguir na esfera, em meio de regiões azuladas, uma espécie de recorte de cor bistre, prosseguindo minha investigação, vislumbrar uma cidade no meio do dito recorte. Não tive dificuldade em reconhecer que o recorte era França e a cidade Paris.
O primeiro sinal de identificação da capital francesa foi o listão prateado do Sena, que tão faceiramente descreve tantas circunvoluções sinuosas a oeste da grande metrópole. Servindo-me do aparelho óptico, penetrei em maiores detalhes. A nave e as torres de Notre-Dame, que eu via por cima, formavam bem uma cruz latina na ponta oriental da cidade. Os bulevares estendiam suas faixas ao norte. Ao sul reconheci o Jardim de Luxemburgo e o Observatório. A cúpula do Panteão tocava com um ponto cinzento a montanha Santa Genoveva. A oeste, a grande Avenida dos Campos Elíseos desenhava no solo a sua linha reta, divisava-se, mais distante, o bosque de Bolonha, os arredores de Saint-Cloud, os bosques de Meudon, Sèvres, Ville-d'Avray e Montretout. Tudo, porém, era paisagem de inverno, árvores despidas de folhagem, um triste dia de janeiro, enquanto que eu deixara a terra em outubro. Tive, em pouco, a certeza de que era bem Paris o alvo da minha vista, mas, porque não compreendesse melhor as exclamações dos meus vizinhos, fiz esforços para mais exatamente realçar os detalhes. Minha visão se deteve de preferência sobre o observatório, pois estava no meu bairro favorito, o qual, durante 8 lustros, deixara apenas por alguns meses. Ora, julgue qual teria sido minha surpresa, quando meu olhar se adaptou mais completamente ao cenário e percebi não mais existir avenida entre o Luxemburgo e o Observatório, e que essa magnífica aldeia de castanheiros dera lugar a jardins de mosteiros. Um desses retiros ocupava o lindo centro do Vergel. O Boulevard S. Miguel não existia mais, nem a Rua dos Médicis, era uma amálgama de ruelas, e julguei reconhecer a antiga Rua do Este, a Praça S. Miguel onde outrora uma antiga fonte fornecia água aos moradores do Arrabalde, e uma série de outras ruazinhas que eu havia visto antigamente. Pareceu-me estar sob meus olhos o plano de Turgot, com as suas ruas e edificações. O observatório estava despojado das cúpulas, as 2 alas laterais haviam igualmente desaparecido. Pouco a pouco, prosseguindo minha investigação, constatei que, particularizando, Paris mudara profundamente. Meus rancores de artista contra as invasões da idilidade parisiense despertaram, mas foram rapidamente superados por outras cogitações mais fortes. O arco triunfal da Estrela não existia mais, nem as avenidas opulentas que nele vinham confinar. O Boulevard de Sebastopol não existia também, nem a Gare do Este, e nenhuma linha de via férrea. A Torre S. Jacques estava enfeixada em um cortejo de velhos prédios e a coluna da Vitória lhe estava aproximada. A coluna da Bastilha também ausente, pois eu teria com facilidade reconhecido o gênio dourado que a encimava. Na Praça Vendôme a coluna da Grande Armada havia desaparecido e a Rua da Paz não se via também. A Rua de Rivoli sumira-se. O Louvre não estava concluído, ou então demolido. Entre o trecho quadrado do Louvre e as Tulherias, viam-se casebres amontoados, uma pequena igreja, velhos terraços e mansardas. Na Praça da Concórdia não se distinguia mais o obelisco, mas parecia ver-se enorme pedestal e ante ele grande e gaulhante multidão contida por tropas militares. Não se avistavam a Igreja Madalena e a Rua Royale. Havia uma ilhota por detrás da ilha S. Louis. Os bulevares exteriores não eram outra coisa que o velho muro da Ronda, e as fortificações tinham destruído seus contornos. Enfim, embora reconhecendo a capital da França, pelos edifícios que lhe restavam e por alguns quarteirões não transformados, estava sem saber que pensar de tão maravilhosa a metamorfose, que, da véspera para o outro dia, tão radicalmente mudara o aspecto da velha cidade. Ao meu pensamento acudiu, de início, a ideia de que, ao invés de pouco tempo, gastara, em vir da Terra, mais de 1 ano, lustro, decênio ou século. E porque a noção do tempo é essencialmente relativa e a medida da sua duração nada tem de real, nem de absoluta, separada do globo terrestre, eu perdera, por esse motivo, toda a medida fixa, e a mim mesmo dizia que 1 ano ou até 1 século podia ter passado ante meu ser sem que me apercebesse, pois o tão vivo interesse tomado por essa viagem não me fizera achar o tempo longo expressão vulgar indicadora dessa sensação em nosso espírito.
Não tendo meio algum de me certificar da realidade, terminaria por crer sem dúvida que muitos séculos já me separavam da vida terrestre e tinha sob os olhos a Paris do século XXI, se eu não houvesse, então, aprofundado mais o exame do conjunto. Com efeito, identifiquei sucessivamente o aspecto da cidade e cheguei, por gradação, a reencontrar terrenos, ruas e edifícios que havia conhecido na minha infância. O palácio da municipalidade me apareceu todo embandeirado e o castelo das Tulherias apresentava sua cúpula quadrada central. As torres feudais do Châtelet e da Santa Capela assinalavam bem o antigo palácio. Um pequeno detalhe completou minha elucidação, quando, no centro do jardim de um velho mosteiro da rua S. Jacques, discerni um pavilhão cuja vista me fez estremecer. Fora ali que eu encontrara, adolescente, a mulher que me amou, com um profundo amor, a minha Evelis, tão terna e tão devotada, que tudo abandonou para se entregar ao meu destino. Revi a pequena cúpula do terraço ante a qual íamos sonhar à tarde e estudar as constelações. Ah, com que júbilo acolhia eu esses passeios durante os quais, acertando o passo um pelo outro, caminhávamos as avenidas, fugindo aos olhos indiscretos do mundo ciumento. Revia o pavilhão, reconhecendo tal qual era então, e podeis calcular que tal vista bastou, ela só, para completar minhas indicações e convencer-me, com uma convicção invencível e inquebrantável, de que, longe de ter sob os olhos conforme fora natural imaginar a Paris de depois da minha morte, eu tinha ante mim a Paris desaparecida, a velha Paris do começo do século XIX. Ou a do fim dos vi. Podeis compreender facilmente, no mínimo, que eu, apesar da evidência, não devia crer no que meus olhos viam. Parecia-me mais natural imaginar que Paris havia envelhecido tanto, sofrido tais transformações depois da minha partida da Terra, intervalo cuja duração me era totalmente desconhecida, que eu tinha sob a vista a cidade do futuro, se posso exprimir por esta imagem um fato que estava presente para mim. Prossegui, pois, atentamente minha observação, para constatar, de modo decisivo, que se tratava da antiga Paris, em parte demolida atualmente, o que eu tinha sob os olhos, ou se, por um fenômeno não menos incrível, era uma outra Paris, uma outra França, uma outra terra. Quereis que situação extraordinária para o vosso espírito analista, ó lumen! E qual o meio que vos permitiu chegar a conhecer a realidade? Lumen, os anciães da montanha tinham prosseguido a conversação, enquanto as reflexões precedentes se sucediam em meu espírito. Subitamente, ouvi o mais idoso, espírito venerável cuja cabeça nestoriana se impunha admiração e ao respeito, exclamar, em tom tristemente ressonante, de joelhos: meus irmãos, imploremos indulgência ao Deus universal. Essa terra, essa nação continua a ensopar-se em sangue, uma nova cabeça, a de um rei, acaba de tombar. Seus companheiros pareceram compreendê-lo, porque ajoelharam sobre a montanha e prosternaram os alvos rostos contra o chão. Para mim, que ainda não estava habituado a distinguir figuras humanas no meio das ruas e praças públicas, e que não havia acompanhado a observação particular dos anciães, permaneci de pé e insistindo no exame do quadro distante. Estrangeiro, disse o velho, condenais a ação unânime de vossos irmãos, pois que não vos unistes à prece que fizeram. Senador, respondi. Não posso condenar, nem aplaudir, pois não sei do que se trata. Chegado a esta montanha há pouco, desconheço a causa da vossa religiosa imprecação. Então, aproximei-me do velho e, enquanto seus companheiros se ergueram e entretinham em mútua conversação, eu lhe pedi que me narrasse as suas observações. Ensinou-me que, dada a intuição de que são dotados os espíritos do grau dos habitantes desse mundo, e também pela faculdade íntima de percepção que lhes coube em partilha, possuem uma espécie de relação magnética com as estrelas vizinhas. Tais estrelas são em número de 12 ou 15, as mais próximas. Fora desse perímetro a percepção resulta confusa. Nosso Sol é uma dessas estrelas contíguas. Conhecem, pois, vagamente, mas com exatidão, o estado das humanidades que habitam os planetas dependentes desse Sol, e seu grau relativo de elevação intelectual ou moral.
Além disso, quando uma grande perturbação atravessa uma dessas humanidades, seja na ordem física, seja na ordem moral, eles sofrem uma espécie de comoção recôndita, a semelhança do que acontece com uma corda, vibrando, ao fazer entrar em vibração outra corda colocada à distância. Desde há um ano deste mundo é equivalente a 10 dos nossos, eles se haviam sentido atraídos por uma emoção particular para o nosso planeta terrestre. Os observadores tinham seguido com interesse e inquietude a marcha desse mundo. Haviam assistido ao fim de um reino, a aurora de uma liberdade resplendente, a conquista dos direitos do homem, a afirmação dos grandes princípios da dignidade humana. Depois, haviam visto a causa sagrada da liberdade posta em perigo por aqueles que deveriam constituir-se seus primeiros defensores, e a força brutal substituir o raciocínio e a persuasão. Compreendi que se tratava da Revolução de 1789 e da queda do velho mundo político diante do novo. Desde algum tempo, principalmente, havia, com intensa mágoa, acompanhado os frutos do terror e a tirania dos bebedores de sangue. Eles temiam pelos dias da raça humana e duvidavam, daí para o futuro, do progresso dessa humanidade emancipada, que alienava ela própria o tesouro que acabara de conquistar. Guardei-me bem de declarar ao senador ter chegado da Terra e nela vivido até contar 72 aniversários de existência. Ignoro se ele teve alguma intuição a respeito, mas eu próprio estava tão estranhamente surpreendido de tal visão, que meu espírito se identificara com isso e não mais pensava na minha pessoa. Minha vista afinal se adaptara ao espetáculo observado, e destaquei, no meio da Praça da Concórdia, um cadafalso rodeado de formidável aparelhamento de guerra, de tambores, canhões, e de uma densa multidão pintalgada, empunhando chuços. Uma charrete, guiada por certo homem vermelho, conduzia os despojos mortais de Louisville, dirigindo-se para os lados do arrabalde de Saint-Honoré. Um populacho ébrio parecia ameaçar o céu. Cavaleiros se seguiam, sabre em punho. Viam-se, rumo dos Campos Elíseos, fossas, nas quais caíam os curiosos. Mas, essa agitação, concentrada no local tumultuoso, não se estendia à cidade que parecia morta e deserta. O terror a mergulhara em letargia. Eu não assistira ao acontecimento de 1793, pois esse fora o ano do meu nascimento, e experimentava indizível interesse em ser testemunha de tal cena, da qual os historiadores me haviam informado. Muitas vezes eu discutira o voto da Convenção Nacional, mas confesso que a execução de homens da estirpe de Lavoisier, o criador da química, Bailly, historiador da astronomia, André Chenier, o docíssimo poeta, ou a condenação de Condorcet, para o qual não tinham a escusa da razão de Estado, haviam me causado mais indignação do que o suplício de Louisville. Ser testemunha dos acontecimentos dessa época transcorrida despertava em mim interesse sem igual. Todavia, por imenso que fosse tal interesse, podereis calcular que estivesse dominado por um sentimento mais poderoso ainda, achar no ano de 1864, e estar assistindo, presentemente, a um acontecimento desenrolado durante a Revolução Francesa. Querens parece-me, com efeito, que esse sentimento de impossibilidade devia tornar singularmente perturbada a vossa contemplação, pois, em última análise, ali estava uma visão que sentimos radicalmente ilusória e da qual não podemos admitir a realidade, mesmo assistindo a ela. Lumen sim, meu amigo, impossível. Logo, compreendereis em que estado de ânimo me encontrava, enxergando, com os meus olhos, um tal paradoxo realizado. Certa expressão popular diz que, por vezes, não se pode crer nos próprios olhos. Era o meu caso, impossível negar, impossível admitir. Quereis não seria uma concepção do vosso espírito, um produto da vossa imaginação, uma exumação da vossa lembrança. Adquiristes a certeza de que se tratava de uma realidade, e não de um reflexo singular da memória. Lumen foi o primeiro raciocínio que me veio ao espírito, mas era de todo tão evidente estar sob meus olhos a Paris de 1793 e o acontecimento de 21 de janeiro, que não pude duvidar por muito tempo.
E, por outra parte, tal raciocínio estava de antemão derribado pela circunstância de me haverem os velhos da montanha precedido na observação dos fatos que eles viam, analisavam e se comunicavam mutuamente à ação do momento, sem conhecer de qualquer modo a história da Terra e sem saber que eu conhecesse essa história. E, depois, tínhamos sob o olhar um fato presente, e não um acontecimento do passado. Quereis mas, então, se o passado se pode assim fundir no presente, se a realidade e a visão se consorciam desse modo, se as personalidades mortas de há muito podem ser vistas ainda, agindo no cenário da vida, se as novas construções e as metamorfoses de uma cidade do tipo de Paris podem desaparecer e deixar ver em seu lugar a cidade de outrora, se, enfim, o presente pode esvair-se para a ressurreição do passado, em qual certeza podemos doravante confiar? Em que se torna a ciência de observação? Que será das deduções e das teorias? Sobre o que estão fundados nossos conhecimentos, que nos parecem os mais sólidos? E se aquelas coisas são verdadeiras, não deveremos de futuro duvidar de tudo, ou crer em tudo? Essas considerações, e outras, meu amigo, me absorveram e atormentaram, mas, todas elas não puderam destruir a realidade que eu via. Quando adquiri a certeza de que tínhamos presente, sob os olhos, o ano 1793, refleti imediatamente que a própria ciência, longe de combater essa realidade, pois duas verdades não se podem opor uma à outra, devia dar-me de sua cabível explicação. Interroguei a física e esperei a sua resposta. Kerensky. O fato era real? Não somente real, mas também compreensível e demonstrável. Ides receber a explicação astronômica. Examinei, inicialmente, a posição da Terra na constelação do Altar, da qual vos falei. Orientando-me em relação à estrela polar e ao zodíaco, assinalei que as constelações não eram muito diferentes das que são vistas da Terra e, afora algumas estrelas particulares, sua posição continuava sensivelmente a mesma. Orion reinava no equador terrestre, a grande Ursa, detida em seu curso circular, tendia ainda ao norte. Reportando-me as coordenadas dos movimentos aparentes, suspensos daí em diante, constatei então que o ponto onde eu via o grupo do Sol, da Terra e dos planetas devia marcar a 17ª hora da ascensão reta, isto é, ao 256 grau, mais ou menos. Eu não dispunha de aparelho para tomar exata mensuração. Observei, em segundo lugar, que esse ponto se encontrava rumo do 44 grau de distância do Polo Sul. Tais pesquisas tinham por fim identificar a estrela sobre a qual havia eu pairado e deram lugar a que eu concluísse encontrar-me num astro situado rumo dos 76 graus de ascensão reta, e do 46 de declinação boreal. Sabia, por outro lado, pelas palavras do ancião, que o astro onde nos achávamos não estava muito distanciado do nosso Sol, pois este se incluía entre os astros vizinhos. Com a ajuda de tais elementos, pude facilmente encontrar nas minhas reminiscências qual a estrela em concordância com as posições assim determinas. Uma única isso correspondia, era a estrela, de primeira grandeza, Alfa do Cocheiro, denominada também Capela ou a Cabra. Não havia menor dúvida a respeito. Assim, eu estava então certamente num mundo dependente do sistema dessa estrela. De lá, o brilho do nosso Sol fica reduzido ao de uma simples estrela e, em consequência da viagem que faz, vai colocar-se em perspectiva diante na constelação do Altar, situada precisamente em oposto à do Cocheiro, para o habitante da Terra. Desde então, procurei recordar qual era a paralaxe dessa estrela. Lembrava-me de que um dos meus amigos, astrônomo russo, já a havia calculado, e seu cálculo confirmado dava essa paralaxe 0,046. Expresso em milhões de quilômetros, o número é 681.568.000. Assim, o astro sobre o qual eu me encontrava distava da Terra 681.568.000.000 de quilômetros. Elucidado desse modo o problema, estavam 3/4 partes resolvidas. Ora, eis aqui agora o fato capital, aquele para o qual chamo a vossa particular atenção, pois nele reside, no momento, a explicação da mais estranha das realidades. Sabeis que a luz não vence instantaneamente a distância de um lugar a outro, e sim sucessivamente.
Não deixastes de assinalar de certo o que, atirando uma pedra em águas tranquilas, uma série de encíclicas se sucedem em redor do ponto onde a pedra caiu. Assim se dá com os sons no ar, quando passam de um extremo a outro, assim ocorre com a luz no espaço, ela se transmite gradualmente por ondulações sucessivas. A luz de uma estrela emprega, pois, certo tempo para chegar à Terra e essa duração depende naturalmente da distância entre uma e outra. O som percorre 340 metros por segundo. Um tiro de canhão é ouvido pelos artilheiros vizinhos da peça no preciso momento em que parte, um segundo depois por aqueles que estejam na distância de 340 metros. 3 segundos pelos que se acham a 1 quilômetro. 12 segundos para os a 4 quilômetros. 2 minutos para os ao decúplo desta distância. 5 minutos para os que, colocados a 100 quilômetros, ouçam ainda esse trovão dos homens. A luz se transmite com uma velocidade muito maior, porém não instantânea, conforme acreditavam os antigos. Ela percorre 300.000 quilômetros por segundo e faria 8 vezes o giro do globo em um segundo, se pudesse fazer voltas, emprega 15 segundos e 1/4 para vir da Lua à Terra. 8 minutos e 13 segundos se partir do Sol. 42 minutos para nos chegar de Júpiter. 2 horas saindo de Urano e 4 horas para fazer a viagem desde Netuno. Vemos, pois, os corpos celestes, não tal qual eles são no momento em que os observamos, mas tal qual eram no instante da partida do raio luminoso que nos chegou. Se um vulcão, por exemplo, entrasse em erupção em um desses mundos referidos, não veríamos projetar suas chamas senão 1 segundo e 1/4 depois, se se tratasse da Lua. 42 minutos decorridos, se estivessem em Júpiter. 2 horas mais tarde, se viessem de Urano. 4 horas após, caso proviessem de Netuno. Se nós nos transportássemos para além do sistema planetário, as distâncias seriam incomparavelmente mais vastas e maior a demora na chegada da luz. Assim, o raio luminoso saído da estrela mais próxima da Terra, a Alfa do Centauro, despende mais de 1.400 dias para nos atingir, o que procede de Sírio emprega perto de um decênio para atravessar o abismo que nos separa desse Sol. Estando a estrela Capella separada da Terra pela distância que mencionei, é fácil calcular, à razão de 300.000 km por segundo, quanto tempo necessita a luz para franquear tal intervalo. O cálculo feito dá 7 decênios, 20 meses e 24 dias. O raio luminoso que sai de Capella, para vir à Terra, não nos chega senão depois de marchar, ininterruptamente, esses 14 lustros, 20 meses e 24 dias. Igualmente, o raio luminoso que parte da Terra, para atingir a estrela, ali não chega antes de tal decurso. Querem-se o raio luminoso que nos vem dessa estrela emprega aquele tempo para atingir o nosso mundo, a luz que nos traz é pois a de quase 864 meses do momento da partida. Minha vez compreendido com exatidão. E aí está precisamente o fato que importa bem penetrar. Querens assim, em outros termos, o raio luminoso é semelhante a um correio que nos traz as novidades da situação do país de onde vem e que, se demora 3.744 semanas em chegar, nos traz as notícias do país relativas ao momento da sua partida, isto é, de 7 decênios anteriores ao instante em que nos chegam. Adivinhastes o mistério. Vossa comparação demonstra haver deserguido uma ponta do véu. Para falar mais exatamente ainda, o raio luminoso seria um correio trazendo, não notícias escritas, mas a fotografia, ou, mais rigorosamente ainda, o próprio aspecto do país de onde saísse. Vemos esse aspecto tal qual era no momento em que os raios luminosos enviados de cada um dos pontos do país nulo fazem conhecido na ocasião, repito, em que de lá saíram. Nada é mais simples, mais incontestável. Quando, pois, examinamos ao telescópio a superfície de um astro, não a vemos tal qual ela é no instante em que a observamos, e sim tal qual era o tempo em que a luz, que ora nos chega, foi emitida pela dita superfície. Quereis de sorte que se uma estrela cuja luz, suponhamos, necessita 2 lustros para nos chegar, fosse subitamente aniquilada hoje, nós a estaríamos vendo durante esse decênio, de vez que só ao termo de tal tempo nos chegaria o seu derradeiro raio luminoso. Precisamente isso.
Em uma palavra, os raios de luz que as estrelas nos enviam não nos chegam instantaneamente, e sim empregando um certo tempo em transpor a distância de separação, não nos mostrando as estrelas tal qual são agora, mas tal qual eram por ocasião em que partiram esses raios de luz transmissores do respectivo aspecto. Aí está uma surpreendente transformação do passado em presente. Para o astro observado, é o que já se passou, o já desaparecido; para o observador, é o presente, o atual. O passado do astro é rigorosa e positivamente o presente do observador. E porque o aspecto dos mundos muda de um ano a outro, e mesmo da véspera para o dia seguinte, pode-se representar esse aspecto igual a um escapamento no espaço avançando no infinito para se revelar aos olhos dos longínquos contempladores. Cada aspecto é seguido de um outro, e assim sucessivamente, e, na forma de série de ondulações, levam ao longe o passado dos mundos, que se torna presente aos observadores escalonados na sua passagem. Isso que cremos ver presentemente nos astros já se passou, e o que lá está ocorrendo nós não vemos ainda. Identificai-vos, meu amigo, com esta representação de um fato real, por isso que vos interessa muito apreender tal marcha sucessiva da luz, e compreender com exatidão essa verdade incontestável: o aspecto das coisas, quando trazido pela luz, apresenta essas coisas, não tal qual elas são presentemente, mas tal qual eram anteriormente, segundo o intervalo de tempo necessário para que a respectiva imagem, assim trazida, percorra a distância que delas nos separa. Não vemos astro algum qual é no momento, mas qual era no instante em que dele saiu o raio luminoso que nos chega. Não é o estado atual do céu que nos é visível, mas a sua história passada. Há mesmo tais e tais astros que não existem mais, desde há 10 milênios, e são vistos ainda, por isso que o raio luminoso deles chegado saiu de lá muito tempo antes da sua destruição. Tal estrela dupla, da qual buscais com 1000 cuidados e muitas fadigas determinar a natureza e os movimentos, não existe mais, desde quando começaram a ver astrônomos sobre a superfície da Terra. Se o céu visível fosse aniquilado hoje, seria visto ainda amanhã, e ainda no ano próximo e ainda durante um século, 1 milênio, 5, 10 milênios, e por mais, excetuadas apenas as estrelas muito próximas, que se extinguiriam, sucessivamente, à proporção do decurso de tempo necessário para que os respectivos raios luminosos, delas emanados, transpusessem a distância que nos separa. Alfa do Centauro extinguir-se-ia primeiro. Em 48 meses, Sírio em 120, etc. É fácil agora, meu amigo, aplicar a teoria científica à explicação do estranho fato do qual fui testemunha. Se da Terra se vê a estrela Capella, não tal qual é no momento da observação, e sim tal qual foi 864 meses antes, de igual maneira de lá não se vê a Terra senão com idêntica diferença de aspecto, correspondente a igual período de tempo. A luz despende o mesmo tempo para percorrer os dois trajetos. Querens, mestre, acompanhei atentamente vossas explicações. Não sendo luminosa, brilha a Terra, a distância, igual a uma estrela. Lume a Terra espelha no espaço a luz recebida do Sol. Quanto maior a longitude, mais o nosso planeta se parece a uma estrela, concentrada toda a luz do Sol em um disco que se torna cada vez menor. Assim, vista da Lua, essa superfície parece 14 vezes mais luminosa do que a do plenilúnio, pois é 14 vezes mais vasta. Observada do planeta Vênus, daria aparência do mesmo brilho que tem Júpiter, visto da Terra. Contemplada de Marte, converte-se em estrela da manhã e do crepúsculo vespertino, oferecendo fases iguais às que Vênus apresenta. Assim, embora não tenha brilho próprio, brilha de longe, a exemplo da Lua e dos planetas, pela luz que recebe e reflete do Sol no espaço. Ora, assim como os acontecimentos de Netuno sofrem um atraso de 4 horas, vistos da Terra, assim também os da Terra passam pela mesma demora quando observados da órbita de Netuno. Por isso, de Capella, a Terra é vista com aquele dito retrocesso de 7 decênios, aproximadamente.
Querens por muito estranhos e raros que sejam esses aspectos para mim, compreendo agora perfeitamente porque, transportado à estrela Capella, não vistes a Terra no seu aspecto de 1864, data da vossa morte, mas na situação de janeiro de 1793, por isso que a luz gasta 872 meses para atravessar o abismo que separa o globo terrestre daquela estrela. E compreendo, com a mesma clareza, não se tratar de uma visão ou fenômeno de memória, nem de um ato maravilhoso ou sobrenatural, mas de um fato presente, positivo, natural e evidente, e que, com efeito, quanto ocorrera na Terra, havia muito, só então poderia chegar ao conhecimento do observador colocado àquela longitude. Permiti, porém, intercale uma questão incidente. Para que, procedendo da Terra, testemunhasseis esses fatos foi indispensável franquear tal distância, do nosso mundo à Capella, com velocidade maior do que a da própria luz. Sobre isso já vos falei, quando disse que eu acreditava tê-la transposto com a rapidez do pensamento, e que no dia mesmo da minha morte eu me encontrei no sistema daquela estrela que tanto apreciei e admirei durante a minha estada na Terra. A velocidade da gravitação poderá dar uma imagem do que é do pensamento, pois, vós o sabeis, é quase instantânea. Querens